Olá! Mais uma vez estamos aqui para mais um Prosa Cultural, esse programa que é feito para você, para introduzir assuntos interessantes e de relevância social. E hoje nós estamos aqui com o designer gráfico para ele traduzir um pouco para nós sobre o que é uma comunicação popular. Então, o nosso convidado presente agora é o professor Emerson, tá? Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para bater esse papo, para essa prosa aula. E se apresente para quem não está nos assistindo. Beleza, meu nome é Emerson Heller. Eu sou formado em design gráfico, né? Tenho graduação em design gráfico. Tenho mestrado em design, inovação e sustentabilidade pela Universidade do Estado de Minas, a UENG. E depois do mestrado eu fiz um doutorado na Universidade de Lisboa, né? Fiquei 5 anos por lá e voltei em 2020 para Valadares, que é a minha cidade de origem, e um pouquinho antes da pandemia, e aí acabei ficando por aqui e tal, mas o mestrado, a graduação foi feita no interior de São Paulo, o mestrado em Belo Horizonte e o doutorado em Lisboa. Então, assim, fiz uma viagem muito grande, assim, na minha trajetória acadêmica. E aí você trabalha, né, com design gráfico há quantos anos? Eu trabalho com design gráfico, na verdade comecei um pouco antes de me formar na graduação ali. Então já tem quase aí em torno de uns 15 anos ou um pouquinho mais. E explica, né, para quem está nos assistindo o que é a área do design gráfico. Design gráfico. Né, onde que essa área atua, né, em quais vertentes, qual que é mesmo a ciência do design gráfico. Design gráfico, ok. O design gráfico, ele trabalha, vamos falar a grosso modo, assim, a comunicação visual, né? O design gráfico, ele trata dessa parte visual do processo de comunicação, né? Mas não só, né? Então, a gente pode pensar o design gráfico executando trabalhos como o design editorial, que cuida da parte visual e parte gráfica, a produção gráfica de um livro, por exemplo. A gente pode pensar o design ele atuando na comunicação de uma fachada ou num menu de um restaurante. Então, tudo isso envolve design. É a maneira que você, vamos falar que é um ofício que trata de arranjar, né, organizar a informação visual em um determinado espaço, né? Então, por exemplo, como as letras vão estar dispostas, como as formas vão estar colocadas, como as cores vão estar dispostas em qualquer comunicação, mas ele vai para além disso. Por exemplo, quando a gente pensa numa textura de uma poltrona, de um carro, por exemplo, aquilo ali também é design. A padronagem de um tecido também ele é design. Então, assim, o design ele permeia o nosso cotidiano e está presente em várias vertentes, em várias situações, né? E a minha área específica de atuação, né, é o design gráfico mais voltado para o impresso. Então, é design editorial, a identidade visual, né, que a gente trabalha elementos gráficos de uma marca, por exemplo. Então, você pensa no logotipo, as cores que a marca vai utilizar, qual que é o tipo de letra que ela vai utilizar. Então, eu trabalho essa parte. E eu também sou especialista, que eu fiz um curso de especialização em desenho de letra, né, em design de fontes. Então você é criador de fontes. Isso, crio fontes. Ai, que maravilha, que legal. Então, assim, se vamos supor que uma editora, ao invés de utilizar uma Times, por exemplo, se quiser usar uma fonte desenhada e projetada por mim, eu vendo, eu comercializo fontes pela internet, né? Eu tenho canais de venda de fontes pela internet. E o público maior, geralmente, é o público estrangeiro, que tem um hábito maior de
consumir fontes, mas a coisa vem mudando e o consumo, a compra de fontes, o investimento na compra de fontes para editoras ou para um trabalho específico, vem aumentando no Brasil. Então, assim, às vezes a pessoa quer fazer um trabalho mais original... Mais particular, né? Exatamente. Até porque a caligrafia é uma questão muito individual. Exatamente. Né? Aí, eu tenho a minha manual, você a sua manual, aí nesse caso você digitaliza uma caligrafia um desenho de digital, letra. Né? Com o perfil, a personalidade, né? do contratado. Isso, e às vezes a pessoa quer imprimir essa personalidade na marca dela. Então ela vai escolher uma fonte que às vezes vai comunicar da maneira mais adequada a ideia que ela quer, né, passar com o logo, né, da sua empresa. Então aí, ao invés de usar uma fonte qualquer, né, ela pode optar por desenhar uma fonte específica ou comprar uma fonte menos usada, né, que vai ser mais incomum. E até porque a fonte diz muito da marca, né? Da empresa. Isso. Ou da pessoa. Exatamente. Então, eu sempre falo que não importa, para o design, não importa apenas o que está escrito, né? Mas como está escrito, entendeu? Então, essa parte visual da informação, essa parte visual da comunicação é o que interessa ao design, sabe? Assim, é a prioridade. Porque, de repente, uma empresa ou... né, uma editora, o escritor, tem um estilo mais romântico, então precisa daquela fonte mais circular, né? Isso, exatamente. Enquanto que um moderno prefere mais riscar, isso, né, por exemplo, mais retas. Vou dar um exemplo que é bacana de revistas de moda, por exemplo. Revistas de moda geralmente utilizam aquelas fontes mais alongadas, sim, mais finas, longelíneas, né? Isso, que dá essa ideia de elegância. Então, até assim, de magreza, né? Exatamente. Então, ela está alinhada com essa... a exigência do mercado de moda, né? Isso, exatamente. E as marcas também vão nessa onda. Então, você pega Vogue, por exemplo, vai estar aquela escrita mais alongada, fina, sofisticada. Exatamente. Olha, muito bacana. E aí, dentro da sua área de design... né, você tem trabalha muito também com a comunicação popular, não é verdade? Isso. Então, o que é a comunicação popular? Onde está a comunicação popular? Isso, né? Isso é uma pesquisa, uma vontade pessoal, assim, que acabou virando né, uma pesquisa de mestrado, né, onde, no mestrado eu fiz um trabalho com pintores de letras na cidade de Belo Horizonte. Então, pintores de letra é esses que fazem cartaz, pintam cartazes no supermercado ou pintam a fachada de um comércio no bairro, uma coisa que tem essa linguagem mais popular, né? Eu comecei... Faixas, né? Faixas. De eventos. Isso, é isso aí. Então, cavaletes. Cavaletes, muito trabalho para política, aquele pessoal que pinta... esses profissionais que pintam um muro para divulgar algum... E é uma comunicação mais instantânea, mais instantânea. Então, foi a partir do mestrado que eu comecei a me interessar e fiz uma dissertação de mestrado voltado para isso, né? E a comunicação popular, o que eu chamo de comunicação popular, é essa comunicação feita para o povo, né? E que acaba por comunicar, né, esses traços culturais desse povo. Então, ela passa a estar alinhada com as demandas. Então, vou dar um exemplo. Se você tem um mercadinho de bairro, por exemplo, e faz uma fachada muito chique, muito gourmetizada, elitizada. Exatamente. As pessoas vão achar que aquilo é caro. Entendeu? E talvez passem a evitar. Mas se você comunicar de uma maneira bonita, claro, mas comunicar mais alinhado com a realidade, você vai conseguir chamar. Né? Tá mais alinhado com o seu público. Oferecer hospitalidade, né? Exatamente. Então, assim, essa comunicação popular, ela tem esse cuidado de estar alinhada com as necessidades, né? Com os gostos, com a cultura. Então, assim, você pensa...
esses cartazes do supermercado. E o que chama de comunicação popular é essa comunicação que está no nosso cotidiano, que está presente no espaço urbano, que está presente no mercado popular, né? Então, são faixas pintadas à mão. Quando você deseja vender a sua casa ou imóvel, vai lá, faz uma plaquinha e coloca. Então, ela tem esse caráter espontâneo, né? Ela é feita de forma espontânea, porque um exemplo legal é o seguinte: às vezes, quando um supermercado ele faz uma propaganda dos preços impressa, dá aquela impressão que eles já tinham planejado a promoção. Certo. Agora, quando está escrito à mão, dá aquela ideia de que foi pensado ali na hora, né? Foi aquela coisa ali assim, olha, aproveita a oferta porque essa foi pensada para o momento. Então, e qualquer hora essa oferta pode acabar. Pode acabar. Então, assim, a ideia do cartaz impresso, ele passa aquela coisa, foi uma coisa planejada, né? É uma coisa que foi... Mesmo que a letra pintada à mão tenha sido... E até que o preço vai ficar engessado. Isso. Não vai mudar, né? De acordo com o mercado, com a economia, inflação. Isso, exatamente. Não dá essa ideia de mudança rápida e tal. Pois é, foi um prazer bater esse papo com você, né? Esperamos ter a oportunidade de tê-lo aqui novamente, tá? Muito obrigada mesmo e sinta-se à vontade nesse espaço, tá? Que é o espaço democrático e principalmente do saber e da ciência, ok? Tá bom, muito obrigado, agradeço o convite e aguardo o próximo. Então, é isso. Fica aqui mais uma edição do Prosa Cultural. Até a próxima e um forte abraço.